Zacarias 4, 1 a 6 diz assim: e o anjo que falava comigo voltou e me despertou, me acordou, como um homem é despertado do seu sono, e disse-me: o que você vê? E eu disse: eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite em cima do castiçal, com 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada lâmpada, que está no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso, do azeite, e a outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: você não sabe o que é isso? E eu disse: eu não sei, meu Senhor. Versículo 6, que é o principal. E ele me respondeu. Primeiro ele disse para o anjo: eu não sei o que é isto. Ou seja, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não é por força e nem por violência. A palavra do Senhor a Zorobabel dizendo: não é, fala comigo, não é. Não é por força e nem por violência. Se não é por força, se não é por esforço e nem por violência, pelo que então? Mas sim, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o começo do 7: quem és tu? Deus falando: ó grande montanha. Quem és tu, ó grande montanha? Feche teus olhos na tua Bíblia rapidinho. O que é adoração? Adoração é cantar para o Senhor. Muitas das vezes nós cantamos louvores, não estou falando que é errado, para nós, mas louvores para nos sentir bem, no momento de alegria. Mas a adoração profunda e verdadeira é quando você pega qualquer cântico e canta ao Senhor. A Bíblia diz que os 24 anciãos, eles cantam ao Senhor dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, mas por que um louvor com tanta repetição? Por que não tem outra parte nesse louvor? É porque a essência do louvor é para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É para exaltar a santidade do Senhor. Então neste momento eu te convido a, durante 1 minuto, dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Pode começar, Diego, em nome de Jesus. O Senhor vai falar contigo. O Senhor não te trouxe aqui para perder tempo. Ele quer falar conosco. Deus está no meio dos louvores. Oh, aleluia. Cante bem alto. Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso.
descanso para o teu coração agora. Preocupação não nos deixa entender a palavra. Ansiedade. Por isso que nós temos que desligar antes do culto. Se a mesma pressa que nós temos para sair da igreja, nós tivéssemos para entrar. O que é que não iria acontecer? Sabe uma oração que eu tenho feito? Deus, que a mesma ansiedade que nós temos pelas coisas da terra, se nós tivéssemos a mesma ansiedade pela presença de Deus, sai da frente, o que é que não aconteceria? Peça essa ansiedade, esse anseio pela presença de Deus, não por coisas. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, não é por força, não é pela minha força, é pelo Espírito de Deus. Preste atenção, você já ouviu esse versículo várias vezes. Por que é que Deus fala para Zorobabel? Não é por força nem por violência. Zorobabel aqui, ele era entre aspas, um governador. Ele era um líder que estava responsável para reconstruir o templo do Senhor. Mas por que é que o Senhor levanta um profeta para falar para ele que não é por força nem por violência? Preste atenção. Se você pegar o livro de Zacarias, o profeta Zacarias, ele viveu no mesmo tempo que o profeta Ageu. Uma das maiores e mais lindas profecias do profeta Ageu é aquela que você conhece: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Qual que era a primeira casa? O primeiro templo construído foi construído por Salomão. A planta veio de Davi, o projeto de Davi. E Salomão construiu a casa de Deus, o templo de Salomão. E a construção durou 7 anos. Para você ter uma ideia, sabe quantas pessoas diz a Bíblia que foi usada, direto e indiretamente, para construir o templo de Salomão? 183.300 pessoas para construir o templo em 7 anos de Salomão. Não faltou pessoa para trabalhar, não faltou dinheiro, não faltou sacerdote, não faltou ministro de louvor, não faltou instrumento, não faltou pessoas para a inauguração do templo. Só que esse templo de Salomão, quando foi inaugurado, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes, que os levitas não conseguiam ficar. Essa é fácil, meus amados. Essa é fichinha para crente que lê Bíblia. Eles não conseguiam ficar de pé. Se lembra do acampamento, irmãos? Nós não conseguimos ficar de pé naquele ambiente. Eles não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória que Deus soprou naquele lugar. E durante muitos anos Deus foi cultuado, a glória de Deus se manifestou. Só que o povo começou a desobedecer. O povo deixou Deus e começou a partir para a idolatria. A Bíblia diz que o povo deixou Deus e começou a olhar o que o povo da terra fazia e começou a fazer igual. Aí Deus começou a se afastar do templo. Até que chegou uma época que Deus começou a levantar profetas. Entre eles o profeta Jeremias, para dizer: se conserta, volta-te para mim, e eu me voltarei para vós. Porque se vocês não se arrependerem, eu vou suscitar o espírito de um grande imperador. Eles vão vir, eles vão destruir vocês, vão levar vocês cativos. E durante anos Deus estava alertando o povo que eles viriam
virariam escravos. O povo que era só servo de Deus iriam virar escravos. Mas só para você entender por que desse texto. E o que é que aconteceu? O povo não deu ouvidos a Deus. Então Deus levanta Nabucodonosor através dos seus generais e por 3 vezes invade Judá, invade Jerusalém, leva muitas pessoas cativas para a Babilônia. Lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram levados. Ezequiel, levado. Jeremias, meio levado, meio deixado. Leva muitas pessoas de Judá para fora. E o povo não se arrepende. Deus manda, anos depois, de novo, segunda vez. Só que chega uma hora que Deus vai lá e fala: não está adiantando falar. A minha casa quer para ser adorado o meu nome. Eles não estão adorando o meu nome, eles estão distraídos. Eles estão adorando outros deuses. Eles não entram mais para adorar. Então Deus vai lá e permite. Deus vai lá e fala para Nabucodonosor: vai. E Deus avisa: destrói o templo. Destrói o templo de Salomão, o primeiro templo. E é levado tudo que é de importante do templo. Fica vazio, irmãos. Imagina, aquele magnífico templo fica vazio. Não sobra nada. Eles arrancam as portas, tudo que tem. Sabe o que acontece? Aquele templo fica mais, entre aspas assim, 55 a 70 anos vazio. Quem ficou em Judá? Preste atenção, para você entender por que chegamos aqui, não por força nem por violência. Muitos foram levados para a Babilônia. Quantos anos durou o cativeiro? Alguém acertou. 70 anos. 70 anos Deus deixou o povo dele na Babilônia, porque Deus precisava tratar com o povo, porque o povo era idólatra. E durante 70 anos Deus conseguiu tirar a idolatria do coração do povo. Deus curou, Deus não abandonou. Deus, ele puniu o povo, mas Deus não matou, porque Deus não tem prazer em matar ninguém. Então Deus vai lá e deixa eles presos até que a idolatria saísse do coração deles. 70 anos. Só que durante esses 70 anos, quem estava na Babilônia teve filhos. Dentre eles, quem nasceu na Babilônia? Neemias. Dentre eles, quem nasceu na Babilônia? Zorobabel. Tanto que um dos nomes de Zorobabel é filho ou semente, plantado na Babilônia. Ele nasceu lá, ele não conhecia o templo, ele não conhecia a história, ele não tinha visto a glória do templo. Só que lá na Babilônia nasceu muitas pessoas. O povo que foi para lá ficou idoso. O povo que ficou na terra ficou idoso. Todos com o coração machucado. 70 anos depois, Deus começa a trazer, através agora do Império Babilônico, que é o Império Medo-Persa. Deus vai lá e fala com o presidente ou o imperador Ciro e fala assim: livra meu povo, liberta meu povo, manda eles de volta para a minha terra. E ainda eu vou te dar uma ordem, Ciro, está na Bíblia isso. Você vai financiar toda a construção ou a reconstrução do templo. E o povo volta. Só que quando o povo volta, sabe o que acontece? Eles entram pela cidade tudo queimada, tudo destruída. O povo passando fome. As pessoas não tinham mais ânimo para buscar a Deus. Eles estavam desanimados, desencorajados. Eles não tinham mais força para lutar. Eles não tinham mais força para fazer a obra de Deus. Aí quem que vem junto? Zorobabel. Zorobabel vai lá e faz uma pregação. Vamos reconstruir o templo. Vamos levantar de volta esse templo. Porque eu ouvi falar que Deus já manifestou sua glória nesse lugar. E nós temos que resgatar essa presença, essa glória. E sabe qual que é o primeiro lugar que eles começaram a reconstruir? Qual? O altar. Não foi do lado de fora, não foi as paredes, não foi os utensílios. Eles começaram pelo altar. E eles começaram. Só que a obra não ia para frente. O povo desanimou. Até que a obra parou. E como Zorobabel não tinha mais ninguém que pudesse falar: pode ir que eu estou junto. Sabe o que Zorobabel fez? Ele também desanimou. Ele
comigo, queriam, mas não conseguiam. Essa é a frase que é o cerne dessa mensagem. Eles queriam, mas não conseguiam. Fala comigo, queriam, mas não conseguiam. E isso é uma das coisas, irmãos, que não é difícil de explicar. Quantas coisas nós queremos, mas nós não. Quantas pessoas querem vencer o pecado, mas não conseguem. Quantas pessoas querem vencer a tentação, mas não conseguem. Quantas pessoas querem fazer a obra, mas não conseguem. Quantas pessoas querem vencer o desânimo, mas não conseguem. Quantas pessoas no começo do ano falam, esse ano eu vou. Passa 2, 3 dias e já não vai mais. Por quê, pastor? Porque essa pessoa, ela está apoiando todo o projeto dela, toda a vontade dela, nas suas próprias forças. Aí o povo desanima, eles ficam anos com a obra parada. Por que é que eles pararam? Primeiro, porque o povo queria, mas ninguém despertava. Fala comigo, queria, mas ninguém despertava. Aí entra no capítulo que nós lemos, o profeta Zacarias, que é contemporâneo, viveu junto com Ageu. Deus manda Ageu para encorajar o povo, trabalhe, lute, reconstrua, porque a glória da segunda casa, ali é uma profecia dupla. Fala tanto de Cristo, que é o nosso templo. Lembra que ele falou, destruirei este templo, e em 3 dias eu vou reconstruir. É uma profecia para o avivamento final e para a eternidade. A Bíblia diz que nós somos o templo o primeiro templo que é o seu. Pega isso, irmãos, que isso é revelação. Quem concorda que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, o nosso corpo é templo só que esse corpo, esse templo, ele vai ser destruído, sim ou não? Com a morte. Só que o próximo corpo, a glória do segundo corpo será maior do que o do primeiro, porque o primeiro tem dor, o segundo não tem. O primeiro peca, o segundo não peca. O primeiro morre, o segundo é eterno. O primeiro recebe a unção, mas não aguenta. O segundo nós vamos estar cheios do Espírito Santo todo o tempo. Aí Deus levanta Zacarias, o profeta. Toda vez que Deus levanta um profeta é para despertar o povo. Zacarias começa dizendo para Zorobabel, para o povo: desperta do seu sono. Eles estavam mortos, mas estavam dormindo. Quem está dormindo não está morto. Quem está dormindo respira. Só que quem está dormindo, ele não tem obras. Uma pessoa que está dormindo, dependendo do estado que ela deita, preste atenção, dependendo do estado que a pessoa deita, e como está a mente, como está a visão dela, ela não tem vontade de se levantar. Uma pessoa que ela não tem vontade de levantar da cama, ou porque é preguiçosa, ou porque ela não tem mais sonho, não tem mais objetivo, ou porque ela não está fazendo o que Deus mandou. Então aqui o povo está dormindo. O povo está cansado e vai dormir, é igual as virgens. Todas dormem, mas 5 dormem com azeite, 5 dormem sem azeite. Ou seja, estou nem aí. Eu não sei quando ele vai voltar, eu vou dormir de qualquer jeito. A Bíblia fala que nós, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele fala assim: pelo que desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A palavra esclarecer, sabe o que é? É trazer luz, é abrir cortinas da revelação. Antes da revelação, primeiro eu desperto. Antes de eu ver as coisas e me mover, primeiro eu acordo e me levanto. Pensar em trabalhar te dá salário no final do mês? Sim ou não? Não. O povo pensava, só que o povo não conseguia. E Deus fala através do profeta: desperta do teu sono, acorda.
Só que daí Deus vai até o líder, Zorobabel, e Deus usa um profeta para falar com ele. Assim diz o Senhor, não é por força e nem por violência. Sabe o que significa a palavra força? Preste atenção. Não negocie a atenção agora. Por que Deus disse não é por força? A Bíblia fala em Josué 9, esforça-te e tem bom. Então somente esforça-te. Só que o que Deus fala para Josué não é para se esforçar na própria força, é para se esforçar na força do Senhor. Davi ele fala várias vezes nos Salmos, porque do Senhor vem a minha força. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa força aqui? Porque Deus falou não é por força e nem por violência. A palavra força significa não é pela sua habilidade, agilidade, inteligência, e não é por um exército. Quando Deus está falando para Zorobabel, está desanimado, que ele quer, mas não consegue, para o povo que quer, mas não consegue, Deus fala assim, não é pela sua força. Porque o povo olhava para eles e falava, nós não temos mais nada, nós não temos habilidade, nós não temos, ou melhor, ainda que nós tivéssemos agilidade, nós não conseguiríamos. O povo olhava e falava do templo de Salomão, enquanto o povo estava construindo o templo, sabe o que Salomão tinha? Exército, para que ninguém viesse para destruir. Agora, aqui eles não têm dinheiro, fala comigo, não tem. Eles não têm dinheiro, Salomão tinha. Eles não têm 183.300, eles não têm, Salomão tinha. Então eles não têm recurso financeiro, eles não têm trabalhadores, eles não têm soldados para guardar, só que a Bíblia diz que eles têm inimigos. Lembra quando Neemias vem para Jerusalém? Ele pede a bênção do rei para vir até Jerusalém para reconstruir os muros. Ele vai lá e fala assim, ó rei, como que eu não vou estar triste? A cidade está queimada, os muros queimados a fogo, como que eu não vou estar triste? E quando ele chega, ele começa a reconstruir os muros da cidade. Enquanto ele está reconstruindo, diz a Bíblia que o inimigo vem. E sabe de onde é o inimigo? De dentro. Sanbalat e Tobias, eles são do meio do povo. Enquanto o povo está reconstruindo o muro, preste atenção, irmãos, porque isso acontece comigo e com você. Eles estão reconstruindo e a Bíblia diz que eles tinham que ter como se fosse uma espada numa mão e uma colher de pedreiro na outra. Porque tinha hora que eles tinham que construir, tinha hora que eles tinham que guerrear, porque eles não tinham mais soldados. Aí a Bíblia diz que o inimigo vinha e passava perto do muro e falava, vocês podem reconstruir, mas vai vir uma raposa e vai destruir tudo. Para! Essas mãos estão fracas, vocês não têm força. Param! E o povo quer parar, e Neemias tem que falar, não para! Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Irmãos, era ataque de todo lado. Meu amado, não espere vida fácil. Não espere que você vai fazer alguma coisa para Deus que você acha que os demônios vão falar, vá, que Deus é contigo, meu amado. Os demônios, Satanás, o diabo, usando pessoas, vai fazer de tudo para te desmotivar, para te atrapalhar, para te tirar do muro. O que é o muro? A posição. O diabo quer nos tirar da posição que Deus nos chamou e nos colocou. Zorobabel estava reconstruindo o altar, as pessoas começaram a ir embora. Sabe o que ele fez? Ele também parou. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Ele fala assim, que todos caiam, contudo que eu permaneça de pé. Nesses últimos dias, muitas pessoas vão cair, muitas pessoas vão escandalizar, muitas pessoas vão pular do barco da fé. A pergunta é, você também vai pular? Você também vai parar? Você também vai desistir? Ou você vai falar igual Josué? Se vocês quiserem voltar para trás e ser idólatras, o problema é de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho tempo para olhar para trás. Se você não defender tua fé, a tua salvação, a tua família, não espere vida fácil. É igual o Silas Malafaia fala, quer moleza? Coma sopa de minhoca e de sobremesa gelatina. Não há vida fácil, irmãos.
você vai ser atacado. O povo desanimado, o inimigo rondando, desmotivando eles, sem exército, sem dinheiro, o povo fraco, o povo chorando, o povo cansado, tudo queimado. E o povo falava: nós não temos exército. O que significa no original violência. Por que Deus fala não é nem por força e nem por violência? Violência é ataque. Por que a Bíblia está falando que não é por ataque? Meu amado, entenda uma coisa. Muitas das vezes nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. As pessoas nos causam mal. Sabe o que a gente quer fazer? Quer retribuir? A Bíblia fala: não retribua mal mas sim pelo bem. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós. Meu amado, você não precisa atacar. Há um Deus que peleja por vocês. É por isso que Deus falou para o povo no deserto: se vocês não obedecerem, a minha presença será com vocês adiante. Não é pela sua força. Quando Israel saiu do Egito, eles tinham exércitos? Não, que eles tinham enxadas. O povo não sabia guerrear. Por quê? Por isso que Deus disse: porque a guerra não é de vocês, diz o Senhor, a guerra é minha. Então você não precisa atacar, você não precisa confrontar, meu amado. Eu quero te dizer, fique na posição. Você tem um Deus que vai na tua frente. Deus falou: eu irei na tua frente, abrindo os caminhos, expulsando os inimigos, e eu colocarei vespões. O que é vespão? Quem é dos antigos aqui? O que é vespão? Irmão, quando você vê vespão, o que você faz? Não pode falar, irmão. Não está na Bíblia isso não. Se você verdade. Se você vê um vespão aqui que tem um ferrão, o que você faz, Juliano? Você corre, Juliano. Porque ele tem um ferrão que ataca. Deus falou: se o povo dele andasse na presença dele, fosse fiel, a presença dele ia à frente, o Espírito dele ia à frente. E se tivesse inimigo, a Bíblia diz em Deuteronômio que Deus enviaria vespões. Deus ataca o teu inimigo. Você descansa na presença de Deus. Só que sabe o que nós fazemos, irmãos? Ao contrário. A gente quer vencer, sabe como? Atacando. Sim ou não? A gente quer vencer do nosso jeito, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, é do meu jeito. Mas já faz 30 anos você está tentando do mesmo jeito. Mas uma hora vai dar certo, é mais fácil liberar o Espírito. Só que nós queremos medir força com o Espírito. Por isso que Deus fala: vocês estão medindo força com o meu Espírito. Não é pela tua força, não é pela tua violência. E às vezes, irmãos, nós estamos colocando tanta força, e às vezes não é que a porta está abrindo, é que a porta está sendo arrombada. Tem muita coisa que nós conseguimos, não é porque Deus nos deu, é porque nós arrombamos a porta. Lembra quando Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele foi fugir da presença de Deus. O que aconteceu? Ele teve dinheiro, ele teve barco, e teve uma noite de sono. Meu amado, só que depois o que aconteceu? Deus visita ele tem que ser jogado para fora, a baleia engole ele. Sabe o que ele faz lá dentro? Se rende ao Espírito de Deus. Aí ele vai lá e fala: das profundezas eu clamei ao Espírito de Deus e ele me ouviu. Irmão, nós estamos assim. Nós estamos tentando do nosso jeito, da nossa forma. É porque é o meu método. E nós estamos perdendo, irmãos, para a nossa própria força. Estamos perdendo para o nosso braço. Estamos perdendo para o nosso ego. Estamos perdendo para o nosso egoísmo. Estamos perdendo para a nossa religiosidade. Estamos perdendo para a nossa tradição. Estamos perdendo para a nossa cabeça. Não, eu vou conseguir. Irmãos, preste atenção. Não confunda teimosia com perseverança. Tem muita gente que é teimoso e ela fala que ela é perseverante. Aí a gente vai na nossa força, a gente vai atropelando tudo, não importa, porque eu não. Aí Deus está falando: Zorobabel, não é pela tua força. Você não precisa de um exército.
autoridade nesse caso. Você não precisa de habilidade nesse caso. Sabe o que significa a palavra violência? Arrombar. Eu acabei de falar. Jesus, ele disse: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz. Ah, pastor, mas então, o senhor leu que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, mas aqui está falando para ouvir a voz de Jesus. Só que no final diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito que está falando nos nossos dias. Jesus disse: eu estou na porta e bato, se alguém me ouvir e abrir. Porque não é por força. Entra logo, já demorou. Não. Com Deus, irmãos, não funciona a brutalidade. Com Deus não funciona a ignorância. Com Deus não funciona a imposição. Eu já falei isso, mas graças a Deus hoje nós estamos muito livres. Pessoas que queriam impor, principalmente para a nossa juventude, porque eu já fui jovem. Quem já passou, é fácil falar de quem está passando. Quero ver se voltar no acampamento, o pastor vai só pregar de santidade. Voltar no acampamento, quero ver se o pastor vai começar a proibir tudo na igreja. Não é por força. Não adianta o pastor falar: para de ouvir isso, a pessoa me obedece, mas ela não quer obedecer a voz do Espírito. Obedecer a voz do pastor não é libertação. Obedecer a voz do Espírito, aí é libertação. Nada que é com força. Você tem que fazer. É a mesma coisa do casal. Está namorando, está noivado. Você tem que ficar comigo. Você tem que ficar comigo. Irmãos, é gostoso ficar com alguém preso? Por força, por ameaça? Não é por força. Você foi obrigado a estar aqui hoje? Até quem está na escala, até eu que estou pregando, eu não sou obrigado até aqui, irmãos. Por mais luta que eu passo, aflição, dor que eu passo, eu estou aqui porque eu amo. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele flui quando a gente libera. Ele tem passagem, meu amado. Não meça forças com o Senhor, ou não tente pela sua força. Violência significa tentar e fazer com ímpeto. É a mesma coisa você tentar pegar uma ponteira pequena com a marreta e tentar quebrar aquela viga. Você vai sofrer, você vai conseguir. Irmãos, lembra que Salomão disse em Provérbios? Preste atenção, quando o machado não está afiado, o lenhador coloca mais. Quem é bom de Bíblia? Coloca mais. Pegou? A Bíblia diz que a palavra e o Espírito de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Você sabia que tem espada que ela é tão afiada, que ela consegue penetrar os órgãos da pessoa sem ela sentir dor? As agulhas que menos transferem dor na aplicação são as mais afiadas. Meu amado, quando você está alinhado, você está afiado com o Espírito Santo, quando você está na presença de Deus, sabe o que acontece? Você não precisa usar tanta força. Nós precisamos ficar quebrando a cabeça. Tem pessoa que entra ano e sai ano e fica quebrando a cabeça, e Deus está falando: para de tentar do seu jeito. Se renda à minha vontade, ao meu Espírito. Só que a gente não é, nós somos teimosos. A gente acha que a gente vai convencer Deus a mudar de opinião. Eu vou tentar até Deus mudar de opinião. Meu amado, não dá. É melhor se render. Já caminhando para o final. Sabe o problema que eles tinham? Os velhos que voltaram e os velhos que estavam na terra, eles não queriam reconstruir o templo. Sabe por quê? Eles falaram assim: e se? Preste atenção, irmãos. Tudo que eu falar natural, Deus vai falar contigo da forma espiritual. E se a gente reconstrói tudo isso aqui? Porque nós somos velhos, nós lembramos que quando a gente construiu lá atrás, foi construído lá atrás, a gente viu tudo isso. Só que foi destruído. E se nós vamos construir de novo? E é destruído de novo. Sabe o que os velhos fizeram? Se entregaram e falou: e se eu tento e não dá certo? Meu amado, eu não estou falando de velhice
idade. Porque se tem uma pessoa que eu tiro o chapéu, é irmão Toninho. Ele pode ter uma idade avançada, mas anda de bermuda, faz caminhada, é pentecostal. Foi lá no acampamento buscar o pessoal. Até falei do senhor pro bispo. Eu tenho um bispo, quem está lá pregando para você? Eu falei, tem um irmão, um senhor lá. Mas pensa no jovem, bispo. Os velhos não estão na idade, os velhos estão na mentalidade. Idade e mentalidade são coisas distintas. Sabe o que é mentalidade? E se eu começo e paro? E se eu tento e não dá certo? Eu me lembro aquela vez que eu fiz tudo certo, deu tudo errado. Essa era a mentalidade dos velhos. Não, vamos reconstruir, porque se reconstruir, e se for destruído de novo? Outro povo estava desanimado. E os jovens? Os jovens não queriam reconstruir, sabe por quê? Porque eles não sabiam da glória, eles não tinham percebido, sentido a glória que havia sido manifesta naquele lugar. Eles falaram, eu não conheço, eu nunca senti. Será que compensa todo o esforço? E se a glória de Deus não volta? Aí Deus tem que levantar quem? O profeta Ageu, para despertar. Desperta, acorda. Eu corrigi vocês, eu até puni vocês ficaram muito longe daqui. Só que eu quero te dizer que agora a glória da segunda casa vai ser maior do que na primeira. E essa glória vai pegar os jovens, os de meia idade, vai pegar a nova geração, vai pegar todos. Só que não é pela sua força, não é pelo seu método. E eu fecho. Irmão, ninguém consegue vencer se não for pelo Espírito. Coloca Lucas 4, por favor, versículo 1. Quem viu o carnaval esse dia, irmão? Levanta a mão. Está com medo, né? Estou falando que você assistiu, mas você viu alguma coisa do nojo que é o carnaval. Quem percebeu isso? Só que a mídia estampa aquilo como cultura. Só que nós que temos o Espírito, nós enxergamos aquilo como apostasia, como homens maus, inventores de males, pessoas que não temem a Deus, afrontando Deus e exaltando quem? O diabo, exaltando demônios. Como, pastor, num mundo tão terrível que é, tão angustiante, como nós vencemos? A resposta não qualquer, como você vence o mundo? A resposta é que você não vence. Eu não venço. Porque é impossível o ser humano vencer o mundo. É impossível o ser humano vencer as tentações. Impossível. Como é que eu venço, pastor? Quando você para de olhar para a sua carne. Quando você para de olhar para a sua força, quando você para de tentar e você se rende ao Espírito Santo de Deus. Você sabia que os bandidos, eu não sou a favor da violência nem contra bandido, ser preso, tem que ser preso. Mas sabe quais que são os bandidos que mais apanham?